Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 15 do primeiro livro de Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, são 58 versículos, é um pouco extenso, e é um capítulo que fala: se Cristo ressuscitou, não reencarnaremos. Se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, não reencarnaremos. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo Os Semeadores. Inscreva-se aí agora no nosso canal, clica aí no seu sininho à sua esquerda, já dê o seu like aí para nos ajudar no canal e vamos estudar a Bíblia. Abra aí, faça uma leitura prévia, é um capítulo muito bom. Como dissemos, Coríntios foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção da igreja de Corinto. Este capítulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, é o capítulo que Paulo fala da ressurreição de Cristo como sendo o fundamento principal da nossa crença e da nossa prática. Ele até lembra Isaías, que citou, primeiramente, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, para dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e seria então melhor que comêssemos e bebêssemos, uma vez que certa seria a nossa morte. Foi assim que fez Senaqueribe, quando cercou Israel, e os israelitas cercados não tinham saída alguma por causa do poderoso exército inimigo, e já tinha morte por certa. No dia seguinte, como irão todos morrerem, o que disseram? Comamos, que seria melhor comer e beber. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nós também éramos escravos do pecado por causa de nossa morte iminente a qualquer tempo. Por temor a ela, éramos escravos de nossos desejos e pecados, mas Cristo, amados, ressuscitou. Agora a morte morreu. Engraçado, não é? Que a morte que antes prendia a gente no pecado, agora ela está morta. Nós estamos na terceira parte da nossa divisão proposta da Carta aos Coríntios. Começou essa terceira parte no capítulo 7, vai até o capítulo 16. Estamos vendo nela que Paulo respondeu às questões levantadas na carta enviada pela igreja de Corinto. E nós estamos vendo aqui a ressurreição, que é no capítulo 15. Depois, a seção, a subparte e depois nós veremos a coleta e outros assuntos no capítulo 16. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição de Cristo. Nesse ponto, Paulo muda de assunto e passa a abordar um tema que considera muito importante, a integridade da mensagem do Evangelho quanto à doutrina da ressurreição. Paulo responde a alguns membros da igreja em Corinto que negavam a ressurreição dos mortos. Essa sessão está dividida em 4 partes principais, que formam a nossa divisão proposta. Vejamos a primeira dela, a ressurreição de Cristo. Paulo lembra aos coríntios que eles haviam concordado com a ressurreição dos mortos quando creram na ressurreição de Cristo, portanto não tinham base para negar a ressurreição dos cristãos. Paulo não está empregando ensinamentos diferentes aos coríntios, mas recordando o elemento básico central da mensagem do evangelho que anunciara aos coríntios e que estes haviam aceitado. Considerando que negar a ressurreição de Cristo é negar a própria fé, Paulo chama a atenção dos coríntios para a importância das considerações a seguir. Ou eles se apegavam firmemente ao que ele pregou, ou teriam crido em vão. Essas palavras, versos 3 ao 5, não apenas resumem a pregação de Paulo, como também representam a confissão da igreja primitiva em sua totalidade. O que também recebi. A morte vicária de Cristo e a sua ressurreição são fatos provados por testemunhos válidos. Cefas, e nós temos aí diversos, até os 12, além de darem cumprimento à mensagem do Antigo Testamento segundo as Escrituras. A tripla repetição de foi visto nos versos 6 a 8 é a indicação do tema central dessa passagem, que tem por objetivo comunicar a certeza que Cristo foi ressuscitado dos mortos, um fato que um grande número de testemunhas poderia confirmar. A maioria das pessoas que testemunhou os aparecimentos do Cristo ressurreto ainda estava viva, sobrevive até agora no texto, na ocasião em que Paulo escrevia essa carta, e portanto qualquer um poderia verificar esses fatos se eram ou não verdadeiros. A primeira referência, verso 6, foi aos 500 irmãos, de uma só vez. É de particular importância, pois demonstra que os aparecimentos não podem ser explicados
como alucinações ou invenções. A segunda referência foi a Tiago. Não se refere ao apóstolo irmão de João, um dos 12, e que foi executado por Herodes Agripa, mas ao irmão de Jesus, que creu em Cristo somente depois da ressurreição. A terceira referência foi a ele mesmo, verso 8, como por um nascido fora de tempo. Essa observação autodepreciativa pode indicar a falta de respeito com que alguns coríntios tratavam Paulo. Contudo, o que Paulo pretendia dizer com isso fica sugerido por meio da frase, depois de todos. O verso 9 acrescenta que Paulo havia perseguido a igreja. Ninguém poderia imaginar que Paulo seria, assim, um dos escolhidos. Os aparecimentos do Cristo ressurreto haviam cessado e Paulo se esforçava para destruir a igreja. Paulo era o único apóstolo com autoridade que não havia participado do ministério terreno de Jesus. Aqui, a maneira de Paulo se expressar sugere que o ofício de apóstolo era um dom singular e fundamental para a igreja, Efésios 2:20, e que não haveria mais apóstolos depois dele. Admitindo francamente o caráter irregular e indigno de sua experiência, Paulo procura salientar que isso não era razão para que os coríntios rejeitassem a sua mensagem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Quando os cristãos são fracos, ali a graça de Deus se revela para demonstrar o seu poder. Observe, contudo, que a graça divina não é desculpa para apatia. Pelo contrário, é poder e motivação para realizar boas obras. E Paulo afirma que trabalhou muito mais do que todos eles. A ressurreição dos crentes, a partir do verso 12 até o 34, é a segunda divisão. Desses versos, do 12 ao 34, Paulo falará da ressurreição dos cristãos. Paulo é direto ao contestar o falso ensinamento que motivou essa seção, a negação da ressurreição dos mortos. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, como alguns diziam que não há ressurreição de mortos? Alguns coríntios, ainda que sem contestar diretamente a ressurreição de Jesus, questionavam a doutrina da ressurreição, porque não possuíam uma compreensão bíblica a respeito do corpo humano. Paulo precisava demonstrar que a ressurreição de Jesus está diretamente relacionada à ressurreição daqueles que lhe pertencem. Versos 20 e 21. Se esta última não ocorre, então a primeira também não. Portanto, as consequências de rejeitar a Jesus, a ressurreição de Jesus, mesmo que por insinuação, são catastróficas para a mensagem do Evangelho. Se de fato Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã é a nossa fé. Qual o sentido disso? Compare com o verso 17. A verdade da mensagem cristã está intrinsecamente ligada à realidade histórica da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Para o apóstolo, se a ressurreição não fosse um fato histórico, a mensagem não teria qualquer sentido ou valor espiritual. Paulo não nega que, num certo sentido, o cristão desfruta uma vida melhor que o incrédulo, nem que esse versículo só pode ser compreendido ao lembrarmos que tanto Paulo como a maioria dos cristãos do século I pagaram um alto preço pela sua fé em Cristo. Se cristãos que sofrem por Cristo descobrissem que ele não ressuscitou dos mortos, de fato seriam os mais infelizes de todos os homens. Ele conclui isso. No entanto, Cristo ressuscitou. E nós somos as primícias. Essa metáfora se baseia na ordenança do Antigo Testamento que pedia aos israelitas para trazerem um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Está lá em Levítico 23:10. Essa oferta indicava o reconhecimento por parte do ofertante que toda a colheita pertencia a Deus. Assim, Paulo utilizou essa expressão para enfatizar um exemplo que os cristãos, ao receberem o Espírito, recebiam a garantia da sua ressurreição futura. A questão aqui é a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos. Não são coisas separadas, desconectadas. Pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Atos 16:23. E é esse fato que torna possível a nossa ressurreição, a ressurreição de todos os cristãos. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, permanecemos no pecado e a morte é certa. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos.
Uma vez que Cristo, como representante do seu povo, ressuscitou, assim também o cristão foi ressuscitado espiritualmente e será com certeza ressuscitado no corpo. Esses versículos, os versos 21 e 22, afirmam de modo sucinto um dos ensinamentos paulinos mais profundos: a dupla união dos cristãos com o primeiro homem, Adão, e com o último homem, Cristo Jesus. Por causa da natureza humana, os cristãos estão unidos a Adão numa existência natural de pecado e morte. Porém, em virtude da fé, os cristãos estão unidos a Cristo numa experiência existencial de retidão e vida. Embora a argumentação de Paulo, nessa seção, versos 24 ao 28, inclua alguns detalhes difíceis de compreender, o assunto principal é claro e poderoso. Os coríntios precisavam ou precisam entender que a ressurreição não foi um acontecimento isolado, sem importância. Antes foi um estágio integral e culminante do governo soberano de Deus sobre a história. A redenção não estará completa até que Cristo haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 25, uma alusão clara à profecia messiânica do Salmo 110, verso 1. Uma vez que a morte é o último inimigo, verso 26, a obra de Cristo não se completará até que ela seja destruída por completo. No final, versos 27 e 28, depois de citar Salmo 8, verso 6, Paulo conclui dizendo que no final o próprio Filho se sujeitará àquele, Deus, o Pai, o que sem dúvida representa outra maneira de expressar a ideia do verso de número 24, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Paulo não está sugerindo que o Filho seja inferior ao Pai, em essência e dignidade, mas que o Filho, em sua obra messiânica, está sujeito à vontade do Pai. O clímax da incumbência do Messias é a conquista total de seus inimigos, para que Deus seja tudo em todos. Veja aí o verso 28. Ou seja, para que a supremacia absoluta de Deus seja universalmente reconhecida. O sentido aparentemente dessa declaração do verso 29, batizam pelos mortos, é que alguns coríntios estavam sendo batizados em favor de pessoas que já haviam morrido. Nós sabemos se de fato havia esse costume, pois nem a Bíblia nem qualquer outro documento antigo afirmam tal prática. Tendo em vista as questões levantadas por esse comentário, vários pontos de vista foram levantados, todos especulativos e nenhum persuasivo. Devemos observar que esse versículo é o primeiro de uma série de questões retóricas que prosseguem por vários parágrafos. Essa passagem não constitui um argumento teológico, propriamente dito, mas uma tentativa de mostrar o absurdo das atitudes dos coríntios, independentemente do costume que tivessem adotado. Possivelmente é um argumento ad hominem, por meio do qual Paulo procura demonstrar a inconsistência lógica do posicionamento dos seus oponentes. Paulo então passa a falar dos perigos que ele tem enfrentado por acreditar piamente nisso. Ele estava exposto a perigos o tempo todo. Enfrentava a morte e até com fera já lutou. Provavelmente uma referência aos inimigos de Paulo em Éfeso, onde essa carta foi escrita, que procuravam condená-lo. Foi também somente por meio da esperança na ressurreição que Paulo conseguiu suportar julgamentos e perseguições tão implacáveis. A esperança de Paulo e de todos os cristãos é que nem a morte pode nos deter. Certo? Porque ela não podemos por causa da ressurreição. Ela não tem poder sobre nós. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Verso 32. Como todos sabemos, a ressurreição de Cristo é o pilar de sustentação do cristianismo. Sem ressurreição, diz Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele disse isso do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que fala justamente da ressurreição de Cristo Jesus. Isaías também fala em comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas referindo-se ao povo de Jerusalém por parte de alguns deles, que ao invés de se humilharem, como pedia o Senhor diante do exército de Senaqueribe, que os ameaçava, resolveram fazer uma espécie de banquete de despedida. Já que iriam morrer mesmo. A sentença de morte estava sobre eles e por medo dela, ou para recepcioná-lo uma vez que seria inevitável, resolveram banquetearem-se, fazer um banquete antes da morte. Do mesmo modo, Paulo, pelo Espírito, captou isso no povo que estava escravo do pecado por medo da morte.
Já que vamos morrer mesmo, por que conservarmos nossa fidelidade a Deus? Vamos comer, vamos beber, que venha a morte, ou que qualquer coisa. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, destaca aqui nesse capítulo a importância vital da ressurreição de Cristo. Sem ela não há cristianismo. Sem ela, o que adianta lutarem contra as bestas feras e enfrentarem a sentença de morte dia após dia? O medo da morte os escravizava à morte pelo fim da esperança. Isso é muito importante. O medo da morte os escravizava à morte e ao pecado pelo fim da esperança. É como se fosse nos portais do inferno. Na porta do inferno, para você entrar lá dentro, está escrito assim: ó, desesperados, deixai toda a esperança. Não podem entrar no inferno com esperança. Mas a ressurreição de Cristo nos liberta da morte para uma nova esperança em Cristo Jesus. Eles estavam sem esperança e não queriam numa saída. Por isso se desesperaram da vida a ponto de se entregarem à morte como uma espécie de despedida. Mas havia socorro da parte de Deus para ele. Esse provérbio, as más companhias corrompem os bons costumes, do verso 33, derivado de uma comédia escrita pelo autor grego Menandro, 292 depois de Cristo, era bastante conhecido no mundo antigo. Observe um provérbio judaico semelhante também em 5:6. Os cristãos de Corinto tinham uma doutrina deficiente sobre a ressurreição por causa da influência de más companhias. Além disso, estavam corrompendo o restante da congregação com essa doutrina falsa. Alguns membros da igreja de Corinto se orgulhavam da sua sabedoria, mas ao negar a ressurreição, revelavam profunda ignorância quanto às coisas de Deus. A terceira divisão desse capítulo 15, dos versos 35 ao 49, ele vai falar do corpo da ressurreição. Aqui, o apóstolo passa a argumentar diretamente contra a objeção da ressurreição dos mortos, o verso 12. Alguns coríntios não estavam entendendo a importância do corpo físico. Parece que os coríntios estavam sendo influenciados por um dualismo pagão que contrastava o espiritual com o físico, argumentando que o primeiro era bom, porém o último era sem importância, se não mal. Como resultado, esses cristãos desenvolveram indiferença e até mesmo desprezo pelo corpo humano, acreditando que o corpo era intrinsecamente mau e, portanto, que a doutrina da ressurreição implicava a ressurreição de corpos indignos. Percebe-se claramente a importância dessa questão para Paulo, a partir do debate que se seguiu. Ele considerou essa posição como insensatez, verso 36, e argumentou extensivamente sobre o assunto, aí dos versos 36 ao 49. Uma vez que Deus é o Criador do universo, os processos naturais do mundo revelam de diversos modos a maneira como Deus trabalha. Portanto, em certos aspectos, a natureza reflete a obra da salvação particular. Confira Isaías 55, versos 10 a 11. Nesse particular, Jesus empregou a imagem da semente para demonstrar uma verdade espiritual. Se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Aqui Paulo faz uso da mesma imagem para ilustrar a extraordinária diferença entre a semente plantada e a planta que dela nasce. Verso 37. O mesmo tipo de analogia ocorre na obra dialética de Platão, intitulada O Banquete, Simpósio. A cada uma das sementes é dado seu corpo apropriado. O apóstolo altera a ilustração para enfatizar as variações entre as plantas. No próximo versículo, ele desenvolve essa ideia ao aplicá-las às criaturas, verso 37, 39, e aos corpos celestes, versos 40 a 41. Assim como a planta surge diretamente da semente, do mesmo modo o corpo ressurreto é essencialmente o mesmo corpo que foi semeado. Contudo, Paulo coloca ênfase na extraordinária transformação que ocorrerá da corrupção, da desonra e da fraqueza para a incorrupção, para a glória e poder. Esse último contraste, verso 44, corpo natural, corpo espiritual, é um tanto difícil de compreender, porém muito importante. Por isso, Paulo dedica os versículos 45 ao 49 para explicar o que significa. Sem dúvida, a sua ideia não é propor um contraste entre o físico material e o espiritual imaterial. O corpo ressurreto é um corpo físico real, não um fantasma. Paulo utilizou anteriormente os termos natural e espiritual.
para fazer distinção entre aqueles que possuem o Espírito e aqueles que não possuem. Você quer ter uma ideia de como será nosso corpo? Olha para Cristo Jesus. Ele se manifestou depois de morto aos seus, aí muitas aparições, nós vimos isso no início quando começamos a expor. Tal é o corpo dele, tal será o nosso corpo. As pessoas naturais pertencem a esse mundo, ao passo que os cristãos são cidadãos do céu. Os cristãos já receberam o Espírito Santo e, portanto, podem ser descritos como espirituais. Porém, ainda falta receber um corpo espiritual, isto é, um corpo que será plenamente compatível com a nossa existência do porvir, como com o Espírito Santo. Por essa razão, é correto dizer que Paulo está contrastando o corpo físico natural, que recebemos quando viemos ao mundo, com o corpo físico espiritual renovado pelo Espírito Santo. Paulo cita Gênesis 2:7 para esclarecer o significado que pretende transmitir ao fazer um contraste entre o primeiro e o último homem. Como parte da sua obra messiânica de natureza humana, Jesus se tornou o Espírito vivificante por ocasião da sua ressurreição. Isto é, ele recebeu um corpo espiritual ou glorificado e se tornou inseparável da obra e existência do Espírito Santo, sem prejuízo da sua identidade pessoal como filho. Observe em Romanos 8, de 9 a 11, 2 Coríntios 3, 6, 17 a 18, a forte ligação entre Cristo, o Espírito Santo e a vida. Aqui, quando ele contrasta o terreno com o celestial, verso 48, temos um último e esclarecedor contraste, sugerindo que os versos 42 e 44 se referem à distinção entre corpo humano terreno e corpo celestial. Essa distinção, contudo, não se refere tanto ao espaço, mas principalmente ao tempo, isto é, o mundo perverso atual contrastado com a era celestial vindoura. Os cristãos já desfrutam algumas bênçãos dessa era, porém ainda aguardam a consumação. Nesse ponto, torna-se óbvio o sentido mais importante da preocupação de Paulo. Enquanto não vier a ressurreição corporal, a obra da redenção de Deus estará ou será incompleta. Assim como o cristão traz consigo a imagem do primeiro Adão, do mesmo modo receberá a imagem do último Adão, isto é, de Cristo Jesus, verso 49. E de fato muita glória, tanta mesmo, que se pudéssemos concebê-la, jamais acharíamos o caminho de volta para a vida atual. Ele vai fazer a sua conclusão agora dos versos 50 ao 58. É extenso esse capítulo, mas ele é muito elucidativo e ele é fantástico. Vale a pena você dedicar a estudar mesmo para valer. Então, desses versos 50 ao 58, ele faz uma conclusão do assunto. Fundamentando suas argumentações, Paulo passa a extrair várias conclusões quanto à ressurreição dos mortos. Essa expressão, verso 58, a carne e o sangue, não equivale ao corpo físico do homem, como em Mateus 16:17 e Gálatas 1:16, em que os termos gregos são traduzidos de modo a transmitir o sentido de homens. Ao contrário, salienta a condição da existência humana, terrena, e por isso equivaleria à corrupção. Nesse versículo, Paulo adverte os coríntios que, sem um corpo novo, incorruptível, não há como herdar a incorrupção. Portanto, como será possível que negassem a doutrina da ressurreição? Paulo diz, verso 51, que uma geração específica de cristãos estará viva quando Jesus voltar. Conquanto esses cristãos não irão ressuscitar da morte, serão transformados e receberão um corpo imortal e incorruptível. Quem serão os cristãos que estarão vivos quando Jesus Cristo voltar? E que não passarão pela morte de jeito nenhum, mas serão transformados e receberão um corpo imortal e incorruptível, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quem? Esses versículos 54 a 57, será que será você, eu, algum de nós, ou os nossos filhos? Esses versículos 54 a 57 constituem uma das passagens mais eloquentes e poderosas das Escrituras. Parafraseando Isaías e Oséias, baseado na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, Paulo alude ao argumento anterior nos versos 24 a 28 e insiste veementemente na destruição definitiva da morte, quando vier a ressurreição. Morte morreu. Um tanto inesperadamente prossegue, indicando que esse acontecimento também representará a destruição do pecado e da lei. Em outras passagens, Paulo explica em detalhes como o pecado é veneno
que transmite a morte para todas as pessoas. E como a lei é santa, em si mesmo se tornou um instrumento pelo qual o pecado nos engana e nos mata. Em vista dos falsos ensinos e das muitas tentações que assolavam a igreja de Corinto, a certeza da esperança da ressurreição deveria servir de encorajamento para os cristãos, para eles permanecerem na fé. A exortação para manterem-se firmes, verso 58, não significa passividade. Pelo contrário, os coríntios deveriam ser abundantes na obra do Senhor. Agora sim, vamos trabalhar mais ainda. Embora alguns cristãos desanimem com facilidade quando pensam que seus esforços podem não trazer resultados, basta que eles se lembrem da promessa de que quando Deus criar os novos céus e a nova terra, o seu povo viverá alegre, desfrutando eternamente dos frutos do seu esforço, pois no Senhor o nosso trabalho não é vão. Escreve isso, anota aí. No Senhor, nunca o seu trabalho é vão. Confira aí Isaías 65, dos 17 ao 25. O capítulo 15 começa assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Esse é o primeiro versículo do capítulo 15, que tem 58 versículos, e o verso 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Bacana, né? Nem de longe eu arranho com nossos ensinamentos aqui, nem de longe a gente arranha a real profundidade desse texto. As pretensões de Paulo nos ensinos transmitidos, a gente nem de longe chega perto, né? Há muito que estudar, isso eu tenho certeza, há muito que aprender. Ao concluir esse capítulo, ele nos pede firmeza para sermos inabaláveis e sempre abundantes. Sabem onde? Na obra do Senhor. É muito bom, meus queridos, a gente cada vez mais se dedicar a esse Senhor que morreu e ressuscitou, garantindo a nós a nossa ressurreição também. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 16, o último capítulo de 1 Coríntios, com o título Façam Tudo com Amor. É o verso 14 do capítulo 16. Amanhã, não percam. Inscreva-se aí no nosso canal. Inscreva-se, clica aí no sininho, dá o seu like, ajuda no nosso canal. A parte escrita, já falamos, está em jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Você adquire Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias e estudos aqui. E nosso programa de rádio, às quartas-feiras nós temos um Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fique com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.